Oi pessoal, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre um livro que eu li e que eu gostei muito, chamado A Vagabunda, de Gabriele Colletti, ok? Vocês não vão conseguir ver o título porque ele tá nessa edição brilhante, linda da Abril, é bem antiga. Eu achei esse livro quando eu surrupiei alguns livros da minha madrinha, que ela ia jogar fora. Eu peguei vários clássicos, várias edições da Abril, dessa capa vermelha dos clássicos, e eu li alguns já, que eu também vou falar pra vocês depois em outros vídeos, mas esse daqui me chamou muita atenção pelo título, principalmente, A Vagabunda. Então, o que será que fala? Será que agora vai? Bom, como eu disse, o título me chamou muita atenção porque é a vagabunda. Aqui no Brasil a gente chama uma pessoa de vagabunda, é uma ofensa, né? Apesar de que ser vagabundo não é tecnicamente uma ofensa, é só uma pessoa que não tem uma ocupação ou que fica muito de boas. Mas tudo bem, o sentido depois eu fui entender era justamente o sentido que eu imaginava que seria para essa obra e que vocês também, se vocês forem ler, vão entender. Mas basicamente o que fala esse livro? Esse livro conta a história da Renée. A Renée é uma artista circense, ela faz parte de um grupo, ela é pantomineira. Então ela dança, ela canta, ela faz maquiagem, ela realmente é uma artista, né? Uma artista circense, você já consegue imaginar que circo é uma coisa que vai e vem, é uma coisa que não é tão formal, é algo que deixa realmente assim a desejar em questão de pagamento, não paga tão bem, é uma coisa bem assim. É formal, né, porque eles trabalham, é uma arte, eles têm uma dedicação, tem que ter um talento, mas é informal porque eles são inconstantes, eles dependem do público, né, do quanto as pessoas pagam, de ter shows, de não ter shows e coisa do tipo. Então a Renée, ao primeiro momento, a gente já consegue perceber que ela é uma pessoa que se encontra em dificuldades financeiras. Ela também é muito sensível, porque uma coisa que eu já vi sobre esse livro, se você gosta de tipos de narrativa, por exemplo, de autorreflexão, como Clarice Lispector fazia, de escrita compulsória, de passar capítulos e capítulos e páginas lendo só o pensamento da pessoa, da personagem sobre aquilo, você vai gostar. Agora, se você gosta de diálogo, se você gosta de ação, se você gosta de várias coisas acontecendo, talvez você encontre certa dificuldade em ler esse livro, porque ele é muito mais de uma reflexão do que em si de ações. Então, é até uma crítica que eu faço. É claro que pro estilo, pra narrativa do livro, foi essencial que ele fosse dessa forma, mas como eu gosto de eventos que acontecem, que prendem a tua atenção, talvez isso tenha me desanimado um pouco. Porém, é muito importante e é muito poderosa a forma como essa escritora, essa autora, traz a vida da personagem principal. A personagem principal vai narrando aos poucos a sua história pra gente. Ela começa a meio que divagar entre o que acontece agora e o que já aconteceu. E o que já aconteceu prova que ela é quem ela é agora justamente por causa dessas coisas que já aconteceram, né? Então o passado dela formou a Renée do presente e continuará formando a Renée do futuro. Claro que esse livro, ele não é tão grande, ele é curtinho, nessa edição pelo menos, né? Tem 225 páginas, então é um livro bem fácil de ler. As letras também não são tão grandes, não vai focar pra vocês, mas não é tão grande. E ele é um livro muito rico em sentimentalismo, é muito empoderado, ele é muito à frente do seu tempo. Por quê? Porque ele trata da narrativa feminina de uma forma como pouco foi se visto. Se vocês pesquisarem, como eu pesquisei um pouco mais sobre a autora, a Gabrielle Colletti, né, Gabrielle Colletti, ela era uma feminista assídua, ela realmente lutava pelos direitos femininos, ela era bissexual, e tanto que ela trata um pouco, né, levemente, o assunto aqui nessa obra, mais pro final. E ela foi uma das autoras analisadas pela Simone de Beauvoir, sei lá como fala, mas a Simone B, né? A autora de O Segundo Sexo, uma das maiores feministas que já existiram e que guiou as diretrizes do feminismo contemporâneo. E dessa forma, esse livro se torna muito mais simbólico, muito mais poderoso, justamente porque a gente consegue entender a dor daquela mulher. Uma mulher que foi traída. Eu não vou contar o enredo pra vocês, dando spoiler, só vou contar basicamente o básico, né?
basicamente básica. Ela foi uma mulher traída, então ela tem cicatrizes dessa traição, ela sofre muito com isso, ainda ela tem fantasmas. Foi uma traição onde o homem saiu como o correto. Então isso machucou muito mais a Renée, a personagem principal, porque ela sabia o que ela sofria com o marido dela e a sociedade julgava ela culpada, porque o marido dela era tão bem visto na sociedade, era tão querido, tão amado, que eles não conseguiam acreditar, né, que ele tivesse traído e que se ele traiu, que fosse uma culpa deles. A culpa era da mulher, a culpa era dela, que não tinha sido esposa suficiente para ele. Tem uma citação muito bonita, muito forte sobre isso. O que eu queria? No fundo, bem sabia o que desejava, sabia de sobra. O que eu queria? Antes morrer, sim, do que tornar a arrastar a vida humilhada de uma mulher que tem tudo para ser feliz. Morrer, sim, tentar a miséria ainda antes que o suicídio, porém, nunca mais rever Adolf Thailand. Esse Adolf Thailand reservado à nossa intimidade conjugal. Esse mesmo que tão bem sabia divertir-me, sem elevar a voz, investindo contra mim aquele terrível maxilar. Ou seja, ela basicamente resume o relacionamento abusivo que ela tinha com o marido. Como ele, mesmo sem agredi-la, conseguia fazer com que ela se sentisse amedrontada, se sentisse intimidada. Então, isso se reflete durante toda a obra, até porque a obra tem... Eu não vou falar que é uma obra onde a mulher está lá sozinha e que não existe nenhum envolvimento masculino e que existe toda uma reflexão da mulher pela mulher. Não. Existe sim um homem neste livro, um homem que surge depois deste marido Thailand, que é um homem que se denomina admirador secreto dela, que um dia entra no camarim dela de supetão e ela expulsa ele. Gente, tô com uma coceira. E ela expulsa ele, porque ela fala: quem é você? Quem você acha que é pra entrar aqui no meu camarim pra falar essas coisas, se declarar pra mim? Ela pega e expulsa ele e fala: vai embora daqui, eu não quero mais te ver. Só que o cara continua indo, ele continua aparecendo, e ela toda hora renega, fala: não, 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 não. Você começa a pensar: nossa, que cara chato. Mas depois você pensa: nossa, seria legal também se ela se abrisse um pouco, se ela visse o que estava acontecendo. Vai que é uma coisa interessante, vai que é uma coisa legal, né? Porque... tudo bem que o marido dela, o ex-marido, foi péssimo, foi horroroso, mas esse cara pode ser legal, ele tá tendo um esforço. Só que você também pensa pela narrativa feminista: não, ela não precisa dele, ele que vá pra outro lugar, ele que faça qualquer outra coisa. Não precisa, viva a tua vida sozinha. Então tem essa dualidade entre a narrativa clássica, né, a mulher e o homem vivendo um grande amor, insiste, 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 que ela aceita. E tem a outra narrativa mais contemporânea que é: não precisa disso, você consegue sustentar a sua vida de todas as formas possíveis só consigo mesma. Que é uma das grandes questões desse livro. A Renée consegue viver sozinha, a Renée consegue continuar a vida dela sem contato algum íntimo com o homem, só com contato profissional. Ela tá tão quebrada, ela tá tão sensível, ela tá tão calejada, que ela realmente não quer aquilo mais, ou ela só precisa encontrar uma pessoa ideal, né? Eu não vou dizer pra vocês a resposta a gente encontra no último capítulo do livro. E não somente reflexões sobre a vida da mulher, mas também reflexões sobre a própria vida. Eu grifei quando eu li um parágrafo que eu senti que basicamente resumiu tudo que eu... Obrigado, Moto. Resumiu tudo que eu estava sentindo naquele momento, que é muito básico, que traz pra gente uma reflexão grande sobre o que nós estamos fazendo aqui. Quando eu era pequena, diziam-me: o esforço traz sua recompensa. E eu esperava, de fato, após a grande prova, uma recompensa misteriosa, estafante, uma espécie de graça sob a qual sucumbiria. Espero-a ainda. Ou seja, sempre foi prometido pra gente que se a gente se esforçasse, se a gente fizesse, se a gente lutasse, a gente conseguiria. E que essa conquista seria gratificante. Quantas vezes a gente não luta, quantas vezes a gente não tenta, não quebra a cara e a gente não conquista o que a gente precisa, o que a gente desejava? Muitas vezes. Então isso foi muito forte pra mim e eu me senti muito conectado com a obra justamente nesse momento. Claro que eu não me senti tão conectado pela forma feminina de se falar, porque eu me identifico como homem, mas eu entendia claramente
a proposta feminista da obra, o discurso feminista da obra e gostei, e achei válido demais, entendi a importância. Só que essa universalidade deste parágrafo é o que tornou o livro acessível para todos os gêneros possíveis. Porque resume a nossa vida, resume a vida de qualquer pessoa que vive no capitalismo. A gente luta, pensando que a gente vai conseguir, e às vezes a gente não consegue. Às vezes uma pessoa que nem lutou tanto consegue. Então isso é muito estafante, como a própria autora disse. Outra citação que eu acho muito interessante é a citação justamente quando trata da orientação sexual de uma amiga dela, né? Que eu irei ler pra vocês. Que basicamente naquele momento eu percebi que eu não tinha... Deixa eu contar pra vocês. Eu peguei esse livro, eu não pesquisei nada sobre ele. Eu li o título e falei, vamos ver o que é. Se é um clássico é porque ele é importante. Vamos descobrir por quê. E eu comecei a ler e eu comecei a perceber por que era importante. Só que nesse final eu pensei, tem um quê aqui dessa autora, um quê meio revolucionário, falando sobre bissexualidade, sobre lésbicas e tudo mais. Eu pensei, deve ter alguma coisa interessante aqui. Depois que terminei de ler o livro, eu pesquisei e descobri justamente que a autora era bissexual. Mas é muito rico, é muito poderoso o que ela diz aqui. No caso, é essa citação sobre ela falando sobre esse cara ter dito opiniões negativas sobre a amiga dela, tá? Então ela tá falando dele. Eu até perdi a citação. Nele vi uma alusão, aliás, inoportuna, ao fato de a minha amiga Amália Barali não gostar de homens. Normal e bem equilibrado que é, não deixou de aviltá-la um pouco, ridicularizando-a e chamando de vício, o que não compreende. De que serviria explicar-lhe? A seus olhos, duas mulheres enlaçadas serão sempre e nada mais do que um grupo licencioso. Nunca as admitiria como a imagem melancólica e tocante de duas fraquezas, que quiçá buscassem refúgio uma nos braços da outra, para assim poder dormir, chorar, esquecer o homem geralmente maligno, para saborear, melhor do que qualquer outro prazer, o amargo consolo de se sentirem ambas iguais, íntimas, esquecidas. Vocês entendem a força disso? Basicamente, é um discurso, ela conseguiu resumir dois discursos, a bissexualidade, a lesbianidade, que eu não sei se essa palavra existe, mas eu inventei agora, caso exista, se for ofensiva, perdão, e o feminismo, que é basicamente uma mulher amar a outra, mas é uma mulher se apoiar na outra, uma mulher confiar na outra, uma mulher querer e saber que a outra estará lá por ela. E essa força é uma força que os homens não entendem, que os homens irão julgar como algo banal, algo negativo, algo chule. Que não é o caso dela, porque ela entende, ela compreende a amiga dela e ela compreende, acima de tudo, o que é ser uma mulher e o que é detestar e sofrer ações malignas dos homens. Então esse livro pra mim foi uma leitura muito válida, é uma leitura que realmente acrescenta no ponto de vista, no nosso ponto de vista pessoal, porque a gente começa a refletir sobre o próprio discurso feminista, o próprio discurso de identidade de gênero, de orientação sexual e várias outras coisas tratadas no final do século XIX. Parece distante pra gente, apesar de que não foi tipo 100 e poucos anos atrás, né? Então é muito interessante e pra mim foi muito válido. Ressalvas de que, para quem realmente não gosta de uma leitura intrínseca, pessoal, de reflexão, talvez isso seja um problema. Para mim foi um pouco, mas não retira de forma alguma o valor da obra e como ela acrescenta pessoalmente e num senso humano e num senso universal do que é a discussão sobre uma mulher que foi machucada, uma mulher que sofreu e que sofre as ações do homem, que decide então se fechar para isso e lutar contra o sistema patriarcal, e como ela é julgada e como um homem tenta entrar na vida dela novamente, o que ela faz com isso, quais decisões ela toma e tudo mais. Então é um livro que vale muito a pena ler se você se interessa pelo assunto, pela discussão, ou se você realmente quer se encontrar dentro de pensamentos, reflexões e dores e muita angústia, porque tem muita angústia nesse livro, muita angústia mesmo. Então, é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou tratar também de clássicos. Provavelmente eu vou trazer mais obras clássicas, antigas pra cá, porque é mais o que eu tenho lido ultimamente, é mais o que eu tenho me interessado.
também. Então vai ter muita coisa, assim, eu vou tentar buscar os clássicos que não são tão famosos aqui no nosso país, então não esperem por Dom Casmurro, Vidas Secas, Memórias do Sargento de Milícias, Memórias Póstumas, essas coisas. Eu vou tentar trazer o que não foi tão saturado, o que não é tão comum dentro do nosso universo brasileiro. Ao mesmo tempo que obras brasileiras, sim, mas não tão famosas. Vocês entenderam. Então vai ser isso. Muito obrigado, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like, de compartilhar, de divulgar. Nosso canal, ele não busca charts, não busca likes. Ele busca apenas que vocês consigam ter uma orientação, consigam dividir e discutir com a gente sobre as leituras que vocês tiveram, sobre o livro, se vocês leram os livros que a gente fala. Então, a gente está sempre muito aberto para receber opiniões, receber críticas também, construtivas, por favor, críticas negativas também, mas de um jeitinho educado, não vale nada, né? Então é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.